E aí, pessoal, vamos colocar agora as mãos nos códigos, né? Hoje nós vamos fazer alguns códigos para exercitar e aprender esses 4 fundamentos básicos aqui, que são as variáveis, os arrays, as tomadas de decisão e as funções dentro do PHP. Vamos tentar fazer um código aqui que englobe todos esses conceitos, ok? Primeira coisa, você vai lá na sua pasta UAMP64, no diretório www, vai abrir um outro diretório chamado curso PHP, e aqui dentro a gente vai colocar os arquivos do nosso site, vamos dizer assim, do nosso primeiro projeto aqui em PHP, né? Uma coisa bem simples. Se a gente abrir aqui o navegador, digitar localhost barra curso PHP, que é o nome da pasta lá que eu criei, ele vai mostrar que ela não tem o arquivo index, que é um diretório vazio, e ele precisa do arquivo index para iniciar, então, né? Ele sempre vai buscar o index como ponto de partida dentro aí do seu site, do seu diretório. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o VS Code aqui, para a gente começar a criar esses arquivos. O VS Code a gente pode abrir na pasta, você vem aqui em Arquivo, Abrir Pasta, e aí navega até a pasta, né, www.curso.php, seleciona a pasta, e ela está vazia, obviamente, então aqui não tem nada. Vamos criar um novo arquivo, que vai ser o nosso index, index.php. Todos os arquivos com script PHP precisam ter obrigatoriamente a extensão .php para que o Apache consiga interpretar, correto? Muito bem. Outra coisa, a gente sempre inicia o código PHP com essa tag PHP, tá? Que é o sinal de menor que, o sinal de maior que, o sinal de interrogação e PHP. Tá? Aí que o servidor entende que o que vem depois dessa tag é um código PHP para ser interpretado. Né? Então a gente cria blocos de código PHP assim. E para fechar o bloco de código, a gente fecha com o sinal de interrogação e o sinal de menor que, certo? Então aqui fica um bloco de código PHP. O que tiver aqui dentro vai ser interpretado. O que tiver fora não é interpretado. Ele é mandado para o navegador como HTML. Então a gente já pode fazer isso aqui. A gente vai abrir uma tag HTML e a gente vai abrir aqui uma tag head. Dentro da tag head nós vamos abrir uma tag meta. Uma meta para a gente colocar o charset, né, que é a codificação que a gente vai utilizar, que é o UTF-8. É o seguinte, o VS Code, se não me engano, é por padrão, que ele salva os arquivos numa codificação de caracteres UTF-8. Tá? O UTF-8 é a codificação de caracteres. É uma tabela, né, com o código binário do caractere e qual é o caractere que é para ser imprimido na tela com aquele código binário. Tá? Isso é muito importante porque existem algumas convenções de caracteres que bagunçam aí os acentos, o C cedilha, essas coisas que a gente tem na língua portuguesa e que aí fica complicado se você não se atenta para isso. Então, às vezes, o arquivo está salvo num determinado caractere, num determinado charset, e a página HTML está configurada para exibir em outro charset, aí fica aquele ponto de interrogação no lugar dos caracteres especiais, dos acentos, enfim. E aí não é legal, tá? Então a gente, por padrão, a gente vai usar sempre o TF8. Existem outras codificações, mas aí o VS Code já salva em UTF-8, ele atende às nossas necessidades, então a gente vai fazer em UTF-8. Vamos colocar aqui uma tag title. Então vamos colocar curso PHP por enquanto. E vamos colocar uma tag body. E ela vai ficar vazia. Vou salvar aqui, vou voltar aqui e atualizar a página, e nós temos uma página em branco, porque a gente não colocou nada, mas se a gente clicar aqui em exibir código fonte, a gente vai ter o nosso código HTML. Observem que só o código HTML. O código PHP não vem para o navegador, porque ele é interpretado no servidor e só vem o resultado. Como a gente não colocou nada aqui no bloco de código PHP, ele não interpretou nada, não processou nada, então não veio resultado nenhum, correto? Bom, então veio uma página em branco. Vamos voltar aqui para o nosso código, vamos começar. Primeiro conceito, variáveis. Né? Se você já programou programa ou está aprendendo programação, provavelmente você já percebeu que a variável sim, é uma coisa extremamente fundamental, porque ela simplesmente é um espaço na memória RAM,
do sistema que você utiliza para você guardar alguma coisa que você precisa, um dado que você precisa, um número, um nome ou alguma coisa. Enfim, a gente vai depois entrar na parte dos objetos, a gente guarda um objeto ali dentro. Então é um espaço para você guardar. Um espaço que você coloca um nome nele, né? Então as variáveis são declaradas em PHP iniciando com o cifrão. E aí a gente começa com o cifrão e aí diz o nome para ela. Então eu vou colocar aqui nome. E aí a gente utiliza o sinal de igual para fazer uma atribuição de valor. Essa variável nome, ela vai guardar que valor? Se o valor for um texto, tá? A gente precisa utilizar as aspas duplas ou as aspas simples. Tá? Nesse caso aqui não faz muita diferença. A gente vai ver que existe uma diferença depois na hora de concatenar entre as aspas duplas e as aspas simples. Mas por enquanto vamos simplificar. Então vou colocar aqui o nome João, correto? E aí eu finalizo a linha de código em PHP obrigatoriamente, nunca esqueçam disso, com um ponto e vírgula. Tá? Então eu preciso colocar um ponto e vírgula depois de cada instrução de código do PHP, correto? E a gente, geralmente, a gente não faz, por exemplo, se eu vou colocar aqui agora sobrenome. Sobrenome igual a Souza, tá? E eu posso fazer isso daqui, porque aqui ele entende que no ponto e vírgula finalizou a instrução. E aí ele começou outra instrução de código aqui, que é declarar a próxima variável sobrenome, colocar o Souza como valor dessa variável e finalizou mais uma instrução. Isso aqui é possível, porque visto que a gente tem um ponto e vírgula, ele sabe exatamente onde começa e onde termina uma instrução. Porém, não é visualmente interessante. Então a gente tem que cuidar para que o nosso código ele fique visualmente legível. Se a gente bata o olho, a gente consiga localizar as informações. E se a gente começa a colocar tudo numa mesma linha, isso fica um pouco complicado. É por isso que a gente geralmente quebra a linha logo depois do ponto e vírgula, para a gente separar as coisas. Outra coisa que a gente não faz é deixar tudo coladinho assim, né, e colocando tudo colado. A gente faz o que a gente chama de indentação. A gente vai ver que o código tem vários níveis de indentação. Então aqui eu já dei uma separada para não deixar aqui a declaração de variáveis colada ali, né? E à medida que a gente for fazendo outros níveis, a gente vai colocando essa indentação que é feita com Tab no teclado, tá? E não com espaço, com a tecla Tab. Muito bem, então aqui eu já tenho duas informações que são informação de texto. Vou colocar aqui mais uma outra informação, que é o e-mail, por exemplo, mais um texto. Vou colocar, né, João. Finalizo com ponto e vírgula. Então eu já declarei aqui 3 variáveis. Vamos voltar aqui no nosso body, né? E vamos fazer a impressão, ou seja, se eu salvar aqui e atualizar aqui, não vai acontecer nada. Por quê? Ele tá criando essas variáveis, colocando valor nelas, mas elas não estão sendo usadas para nada. Então eu vou vir aqui na parte do HTML, onde eu quero exibir o valor de uma variável. E aqui ó, eu fechei o bloco PHP, então onde eu quero exibir essa variável, eu tenho que abrir o bloco PHP. Então eu vou abrir o bloco PHP aqui, já vou fechar de uma vez, porque é um erro muito comum a gente esquecer de fechar o bloco, e aí a gente vai lá no navegador dar um erro, quer ver? Eu vou até não fechar aqui, ele já deu o VS Code já indicou que tem uma coisa errada, porque se eu não fechei o bloco PHP, body e HTML não é PHP, ele não reconhece. E aí eu vou tentar fazer aqui e ele veio que está dizendo que tem um erro, não estava esperando esse sinal e tudo mais, né? Então é um erro muito comum a gente esquecer de fechar, por isso que eu sempre abro e fecho o bloco antes. Então vamos lá. E para eu exibir alguma coisa na tela, eu uso uma palavra reservada, que é a palavra echo. A palavra echo, ela pega o que está no valor de uma variável, né, seja um texto ou seja um número, e coloca no meio do HTML. Então, echo, o que eu quero mostrar? Quero mostrar o nome. Vou salvar aqui. Aqui vocês prestem atenção que eu não usei o ponto e vírgula. Poderia usar? Poderia usar. Mas como o bloco está terminando aqui, aí fica ao seu critério. Não é necessário. Tá? Tá aqui, João, ele pegou o valor da variável e imprimiu aqui onde a gente colocou o nome. Certo? Bom, agora,
a gente vai ver o conceito de tipagem do PHP. Eu vou colocar aqui uma variável chamada idade e vou atribuir aqui o valor 30. Né? Então perceba que não é mais um texto, é um número. Tá? E aí, se eu colocar aqui nome, em vez de nome eu vou colocar idade, não é um texto, é um número, mas se eu salvar e voltar aqui, aqui ele está mostrando assim porque eu deixei um leitor de JSON configurado aqui. Eu não sei como é que... Mas é coisa do meu navegador. E eu não sei como é que enfim, mas eu vou circular esse número aqui pela tag H1, que aí ele vai entender como HTML. Mas é coisa do meu navegador. Pronto. Então está aqui a idade. Né? É um número, mas ele imprimiu na tela como texto. Isso é um dos recursos do PHP muito interessantes, que é o que faz, uma das coisas que fazem o PHP ser uma das linguagens com menor curva de aprendizagem. É a tipagem fraca. Tá? Ele tem tipagem fraca. O que é isso? Ele aceita ele tenta deduzir qual é o tipo de dado que você está colocando ali naquela variável e ele tenta fazer as tripas do coração para que você não se aborreça se preocupando se o que tem na variável é um número, se o que tem na variável é um texto, o que tem ali. Tá? Tanto é que eu posso fazer o seguinte, eu vou declarar aqui duas variáveis. Tá? Vou colocar aqui a variável A valendo 20, tá? E a variável B valendo 30. Vamos colocar 30. Se eu somar essas duas variáveis, a soma tem que dar 50. Então eu vou colocar aqui uma outra variável chamada soma, que vai ser igual a variável A mais a variável B. Então aqui eu estou fazendo uma operação matemática. Eu estou pegando aqui a variável, colocando um mais aqui de operação e guardando aqui, o resultado disso está aqui na variável soma. E aí eu posso colocar aqui a soma, e aí vamos ver, e vai dar certinho a soma aqui, 50. Beleza. Só que as duas são números. Eu não preciso indicar para o PHP que se trata de dois números. Ele já entendeu, já fez a soma e tudo ok. Mas agora, se eu circular aqui a variável B, o valor dela com 30, eu já não estou atribuindo mais um número. Porque eu coloquei aspas, isso aqui é texto. Tá? Se eu coloquei aspas, é texto. Então, numa linguagem fortemente tipada, já daria um erro aqui, porque ele pensa, não dá para somar número com texto. Esse cara cometeu um erro, vamos dar um erro. Se tentar rodar o código, ele dá um erro. Erro de tipo. Né? Mas o PHP faz as tripas do coração, percebe, bom, ele está tentando somar, então vamos ver se dá para converter para número, ele já converte e já faz a soma. Vamos ver? Tá aí, 50. Tá? Se eu colocar aqui um espaço e colocar aqui qualquer coisa, 30 anos, por exemplo, e tentar fazer a soma, vamos ver? Ele fez a soma e informou uma notícia. Notícia. A non-well-formatted numeric value encountered. Tá? Ou seja, não tem um número informado. Você provavelmente cometeu um erro. Mas o cara fez, né, o PHP fez a soma assim mesmo. Porque ele pensou, bom, começa com o número, ele deve estar querendo isso daqui. Pegou e somou. Bem, e emitiu só uma notícia ali para tipo, tem alguma coisa errada aí, verifica isso daí. Ou seja, ele é de tipagem fraca. Tá? Em alguns momentos, a gente vai perceber que isso pode atrapalhar em determinados casos, tanto é que existem formas de tipar o PHP para algumas determinadas situações. Tá? Antes que você critique as linguagens fortemente tipadas, a gente precisa entender que cada linguagem tem o seu contexto de uso e tem as suas necessidades e o seu foco de desenvolvimento. Então a gente precisa entender que existe situação que a baixa tipagem simplesmente transforma um código numa coisa muito complicada de manter. Tá? O PHP tem maneiras para lidar com isso, inclusive uma tipagem mais fraca, mais uma certa tipagem. Tá? Então, você pode construir aplicações desde muito simples, sem se preocupar com tipo nenhum, até aplicações muito robustas, né? Utilizando um framework como Laravel, por exemplo,
que a fraca tipagem do PHP não vai atrapalhar. Mas a gente precisa entender essas diferenças, ok? Então, tipos de variável, ele vai tentar ali, números e textos, ele vai tentar fazer essas conversões sozinhos, ele vai fazer essas deduções e vai te entregar aí sempre o que você precisa, tá bom? Outra coisa que a gente vai fazer é concatenar, né? O que é concatenar? É juntar duas strings ou dois valores para que eles sejam exibidos na tela, né? Então não é somar, é concatenar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai juntar o nome com o sobrenome. Então vamos lá. Eu quero exibir echo nome. Para concatenar, eu uso ponto e o que eu quero concatenar? Sobrenome. Pronto. Sobrenome. Então vamos lá. Vamos ver aqui, ele concatenou nome e sobrenome. Obviamente, eu não deixei um espaço entre eles. Então, o que eu vou fazer? Depois do ponto aqui, eu vou abrir aspas, dar um espaço, é uma string de caracteres, ponto de novo para fazer a concatenação. Pronto, agora ele vai concatenar os três e aí nós temos. Isso é uma concatenação. Eu posso utilizar a concatenação também com números, como você já viu, né? Então, eu vou fazer. Agora, essa concatenação aqui, eu vou mostrar para vocês uma das vantagens de se utilizar aspas duplas para concatenar, que é você poder chamar a variável dentro das próprias aspas. Então percebam aqui que eu abri um parêntese, vou dar um espaço aqui, abri um parêntese, fechei o parêntese, tá? Porque eu quero que se exiba a idade entre parênteses. Tá? Eu poderia fazer assim, abre parêntese, fecha aspas, ponto. Idade, ponto. Abre aspas, fecha o parêntese, fecha aspas. Daria certo? Com certeza. Tá aí. Mas não, eu quero evitar um pouco, principalmente quando o código é grande, eu quero evitar um pouco disso. Eu vou concatenar vários valores. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso tudo aqui, abrir só aqui, ó, aspas duplas. Isso não funciona com aspas simples, tá? E já vou indicar aqui, ó, eu quero nome, espaço, sobrenome, abre aspas, idade, fecha aspas. Ele já vai entender que aqui é uma concatenação e está aqui, exibe o valor, correto? Então, são critérios aqui de concatenação, segredos aqui de concatenação, que às vezes ajudam bastante. Agora nós vamos para as tomadas de decisões. Tomadas de decisão na programação, a gente faz uma verificação, né, através de if e else, né, se a gente faz uma testagem, se algo é assim, então vamos lá, né? Se a idade, né, if idade for menor do que 18, então isso quer dizer que a pessoa é menor de idade. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos criar uma outra variável aqui chamada é menor. É menor. E ela vai ser uma variável sem valor. Eu só estou declarando ela não tem valor nenhum, tá? Então vamos lá, vamos testar a idade. A idade é menor de 18, então a variável é menor. Ela só tem dois valores, ou sim ou não, ou verdadeiro ou falso. Então a gente chama isso de boolean, booleano, né? True, false. Né? É um estado, só tem dois estados, ou verdadeiro ou falso. Então é menor, é true, é menor. Else, se não, se a idade não for menor que 18, então o é menor não é menor, então ele é false. Ou seja, não é menor, é falso. É menor? Não, é falso. Então, aqui eu fiz essa variável é menor que está guardando então ou true ou false, dependendo da idade colocada aqui. Tá? Dá para exibir ela? Ele aqui não exibiu nada, que eu acho que ele... Tá. Vamos exibir ela fazendo... Vou colocar aqui embaixo um H3. Aqui a gente vai fazer agora um teste numa linha só, porque
a gente pode colocar aqui esse if numa linha só aqui, porque a gente quer exibir agora um texto. Ó, if é menor, se for verdadeiro, então abre e fecha chaves, tá? Porque aqui nós temos o bloco de código, o if, né? Depois do if, a gente coloca abre e fecha chave, tá? Se você está começando aí na programação, é importante entender isso daqui. If. A condição que eu vou testar, eu coloco aqui entre os parênteses, tá? Depois eu preciso de um bloco aqui com abre e fecha chave. Tudo que for verdadeiro vai ser executado dentro desse bloco aqui. Então, aqui é menor, então eu vou exibir echo menor de idade. Estou exibindo um texto. Ponto e vírgula. Preciso do ponto e vírgula aqui, por quê? Porque eu não acabei a linha de instrução. Else, se não, se for falso, echo maior de idade. Ponto e vírgula. Tá? Então eu coloquei um encadeamento de if else, como esse, só que numa mesma linha aqui, para a gente exibir. Vamos lá. Maior de idade. Tá aqui. Bom, vamos deixar isso um pouco mais simples? Podemos deixar isso um pouco mais simples. Vou mostrar para vocês como é que se usa um operador ternário, tá? Então, deixa eu só abrir uma tag H3 aqui. Eu vou colocar dentro da H3, vou fechar aqui, apagar aqui. Então, vamos lá. Vou abrir e fechar a tag PHP. Eu posso evitar essa instrução toda assim, de if else, chamando o operador ternário. Eu quero fazer um echo, certo? Então eu quero exibir alguma coisa, mas aí dependendo do resultado. Então eu vou fazer o teste. É menor? Pergunto. Põe um ponto de interrogação para perguntar. Se sim, o que ele vai retornar? Vai retornar para o echo, né? Então vai retornar para o echo um texto. O texto maior de idade. E se não for? 2 pontos. Agora, se for falso, se não for, menor de idade. Como finalizou aqui, eu não preciso do ponto e vírgula. Então vocês percebam que o if else aqui é a mesma coisa. Ó. If, fazendo um teste, se é menor. Se verdadeiro, passa isso para o echo. Se falso, passa isso para o echo. Vamos ver se funciona. Funciona. Não, eu acho que eu testei errado aqui. Ó. Se é menor, eu vou colocar, eu coloquei aqui trocado, né? Mas o código está funcionando. Ok, agora sim. Maior de idade. Vamos trocar aqui por 15. Menor de idade, tá? Muito bem. Então, esse daqui é um jeito interessante da gente fazer os operadores, certo? Mas é o seguinte, eu vou transformar isso tudo aqui, nesses testes todos, vou simplificar e vou transformar tudo numa função, tá? Então, vamos lá. Último conceito da aula de hoje, que são as funções. Eu abro uma função com a palavra function e dou um nome para essa função. Qual é a função? Verifica, então vou colocar aqui, ó, ou melhor, vou colocar verifica idade, vef idade, tá? Geralmente a gente coloca nas funções um verbo, no imperativo, enfim, existem umas convenções aí. Então o que eu fiz aqui? Digitei o nome, né, da nossa função. Sempre que eu precisar desse pedaço de código, né, desse bloco de código que eu acabei de abrir, eu vou me referenciar a ele pelo nome dele, que é o nome da função. O que entra aqui entre parênteses é o que essa função recebe de valor para ela trabalhar. Então esse bloco aqui, ele é meio que um trabalho independente que ele faz. Ele vai receber um valor. Qual que é o valor? Vai receber a idade. Tá? Percebam que essa variável idade, ela não vai estar acessível, não é a mesma que essa idade aqui em cima, tá?
Porque aqui eu só estou declarando a função. Ela não faz nada, só declarada. Ela precisa, isso aqui é só para declarar a função. Se eu salvar aqui, ó, ela não fez absolutamente nada. Se eu colocar aqui, ó, echo função dentro dela, e agora atualizar a página, não fez absolutamente nada, não apareceu escrito. Por quê? Porque ela foi declarada, mas não foi invocada. Uma função é declarada apenas uma vez e invocada quantas vezes você precisar dela. Tá? Então ela vai receber aqui um dado chamado idade, que só existe, essa variável aqui, idade, só existe dentro dessa função, para uso dela, para cálculo dela. Então o que ela vai fazer? Ela vai verificar idade, if idade, que aí é o que não é, ela não vai pegar essa idade aqui, ó, não está dentro do escopo dela. O que está dentro do escopo dessa função é o que está aqui, ó, idade. Idade maior, ou melhor, vamos colocar aqui, menor que 18. Aí é o seguinte, eu não usei aqui o abre e fecha, porque como a gente vai colocar uma linha de código aqui, ele não exige, tá? E agora eu vou colocar uma palavra reservada chamada return. Return. Ele vai retornar um texto que é menor de idade. Ponto e vírgula. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está retornando uma informação. Tá? Toda vez que eu chamar essa função, eu tenho que passar para ela uma idade. Ela vai ver se essa idade é menor que 18. Se for menor que 18, ela vai te devolver, lá na parte do código que você estiver chamando ela vai te devolver esse texto, menor de idade. E se não, else. Se não for, ela vai retornar, ela vai devolver maior de idade. Pronto. Aí eu tiro toda essa parafernália aqui, tiro. Aí aqui, ó, em vez de eu fazer essa verificação, eu chamo a função. Como é que, agora sim, eu vou invocar a função. Aqui ela foi declarada, agora eu vou invocar. Vef idade. Invoquei a função. Preciso passar para ela uma idade para ela verificar. Agora eu posso usar essa idade que está aqui, ó. Idade. Idade. Por que eu posso usar essa idade que está aqui? Porque ela está fora do escopo da função. A função aqui é um bloco independente, ela só enxerga dentro dela, certo? Aí agora eu passei para ela essa idade, então o valor que vai ser inserido aqui, ó, é 15. Aí ela vai ver se 15 é menor que 18, ela vai ter que retornar aqui menor de idade. E aqui a gente vai imprimir no eco aqui o que ela estiver retornando. Vamos salvar, vamos ver. Está aqui, menor de idade. Só vamos ver se está funcionando, mudando aqui para 20. Vamos lá. E agora ela está calculando na base de 20. Se eu chamar aqui, invocar essa função várias vezes durante o código, ela vai retornar os resultados, só que aqui eu vou passar direto um número para ela. Aqui eu vou passar 10, aqui eu vou passar 16, aqui eu vou passar 40. E aí ela calculou maior, menor, menor, maior. Então, ela está calculando certinho, né? Então, as funções é uma ótima forma de reaproveitamento de código. A gente não vai ficar fazendo a mesma coisa, a mesma verificação várias vezes no código. A gente vai fazer uma função, né? E aí, toda vez que a gente precisar daquele tipo de cálculo, daquela comparação, a gente chama essa função e aí o nosso código vai ficar muito mais aproveitado, né? Muito mais limpo, muito mais reaproveitado. Essa aula ficou grande demais, ainda tem a parte de arrays, né? Então eu vou deixar os arrays para a próxima aula. Então aqui a gente já entendeu sobre variável, sobre condições lógicas, né? E sobre as funções.